Meus lindos, eu tive uma experiência, acho que, pelo menos eu considero que foi espiritual. Eu tive um sonho, literalmente assim, com pessoas que eram conhecidas, mas fazendo uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? Um certo segmento religioso. Era pra eu ter feito esse relato já faz tempo, mas eu demorei demais, então vamos lá, né? Fala, seus lindos, como é que vocês estão? Eu sou o Gelson Souza e vocês estão no canal Estado Rei. Novamente, né, dei aquela sumida de praxe. Tô tendo que rever alguns conceitos aí, né, sobre coisas que já foi faladas, coisas que eu acredito ou não. Então eu tô precisando desse tempo, né, de recolha. Até o momento de tudo que eu falei, nada mudou, tá bom? Mas eu tô tentando, digamos, ser menos radical em alguns aspectos. Mas você que tá conhecendo o canal por este vídeo, não sabe do que se trata, o que tá acontecendo, sei lá o que, tal, vai falar sobre um sonho específico, tal, mas é sobre projeção astral, não é? Bom, você pode ver nos outros vídeos, né, o que eu já falei sobre o que eu penso sobre sonho e projeção astral em si, tá bom? Mas se você quer ter uma técnica que me fez sair do corpo real, depois de anos de balela, ouvindo diversos autores aí, anos de balela tentando, vou deixar aqui a técnica que realmente me fez sair do corpo, tá bom? Bom, vamos lá. Considero essa experiência espiritual porque, assim, no momento que eu tive ela, eu não tava pensando em absolutamente nada. Eu lembro, assim, que eu não tentei nem sair do corpo, tá bom? Não tava tentando fazer uma técnica pra sair do corpo, nem nada do tipo. Eu lembro de ter ido deitar, tá bom? No horário habitual mesmo, sei lá, próximo ali das 10 horas, normalmente. Então fui deitar cedo e tal, não tô pensando em nada, não tô pensando em fazer técnica, nada, só fui. Vou pedir desculpa, tá? Se caso eu não consiga lembrar muito bem dos detalhes do sonho. Eu lembro de ter anotado ele, né? Anotado assim, eu digo, né? Acho que ter gravado em algum lugar, né? Onde acho aí. Então vai estar um pouco mais presente na minha mente. Mas eu sei que com certeza detalhes, né? Que no momento em que eu tive já foram perdidos, né, pelo tempo que eu já deveria ter relatado ele. Então eu lembro que o sonho ele ficou mudando, né, mas a primeira parte eu lembro de estar correndo de alguma coisa, de algo, é como se eu estivesse correndo, né, fugindo, dando uma impressão que eu estava num jogo. Então eu lembro de umas casas que eu tava passando, eu lembro especificamente da casa que eu tava passando, ela tinha uma coisa assim meio casa na árvore, sabe? Mas era uma casa na árvore, mas era uma casa bem legal, bem estruturada, sabe? Não era uma casinha, era uma casa bem legal. Eu lembro de ter parado nesse momento e logo embaixo dessa casa, assim, era uma casa como se fossem 2 andares, mas em cima já, no caso assim, embaixo, né, já tava outra casa normal, né? Supostamente que era uma casa bem maior assim. Nem parecia uma casa na árvore, na verdade, parecia só literalmente um outro cômodo dessa casa maior. Mas não sei porquê, é porque eu achei que tinha um tronco, né? Tinha um tronco passando assim, dava essa impressão de ser casa na árvore. Aí nesse momento eu percebi que tinha algumas pessoas de branco nessa parte, né? Na parte de baixo, assim, da casa tinha um monte de pessoas de branco. Eu sabia que eram pessoas conhecidas. Conhecidas assim, pessoa que eu já vi, conversei alguma coisinha e tal. Pessoas também que no caso eu só vi, né? Nunca falei. E uma dessas pessoas estava mais jovem. Eu lembro que ela tá mais jovem, assim. E ela já chegou assim pra mim, falando bem assim, ó. Eu vou ficar com você então, tá? O que eu quis dizer com isso? Ela tava falando na conotação assim, eu vou morar com você então, tá bom? Aí uma das pessoas, né, que tava lá de branco falou assim, você não pode ficar com ele ainda. Ele não conhece o caminho. Então assim, o caminho, sei lá o que, uma coisa assim, ele não percorreu o caminho. E a todo tempo, na minha cabeça, sempre tinha assim, tinha alguma coisa relacionada a vermelho. Vermelho, eu sabia que era vermelho, mas eu via uma cor laranja. Não sei porquê. E por que no caso, esse garoto falou isso pra mim, né? Ele falou, essa pessoa que falou isso pra mim, tá? Ela nem é religiosa nem nada, tá? Eu conheço ela mesma, mas ela não é religiosa nem nada. E assim, ela falou isso no sentido de que lá, né, neste grupo específico, tudo que acontecia ali, então digamos, você recebia a iniciação para poder participar, né, do grupo tal, do tal caminho. A partir dali parece que as pessoas meio que se ajudavam, né, a ponto assim de eu me ensinei e tal, mas aí eu posso morar na casa de qualquer um daqueles membros ali, sabe? Mas não naquela coisa esculhambada, não. Tipo assim, pra pessoa conseguir realmente ser iniciada, ela passava um processo tão grande assim que não teria como assim, vou fingir aqui que eu vou morar com essa pessoa, né? No caso, eu vou passar pelo caminho e depois eu vou fazer uma coisa ruim com ela, uma coisa do tipo. Não. A pessoa, ela passava pelo caminho e esse caminho transformava ela literalmente assim, água pro vinho, sabe? Aí nisso eu sabia que naquela noite eles iam fazer, como se fosse uma peregrinação, né? Falaram assim, a gente vai fazer o caminho hoje e tal. E você vai com a gente. Então, vambora. Indo durante o caminho, eu tava de noite, tá bom? Eu lembro assim que tava de noite. Eu lembro bem claro assim a imagem. A gente andou bastante, mas eu lembro da gente ter chegado num local
onde o luar ele iluminava muito, né? Ele iluminava muito assim onde a gente estava, tá? Era como se fosse uns canyons, tá? Vamos ver se eu consigo achar uma imagem mais ou menos pra poder representar mais ou menos como é que era a imagem que estava lá, tá? Eram uns canyons onde a gente estava, né? Era um lugar bem aberto, assim, bem bonito mesmo. E em algumas partes das próprias construções lá de rocha, tinha como se fosse formato de caveiras. E batia como se fosse uma luz, sabe quando bate aquela luz na água e ela reluz na parede, né? Em alguma superfície e tal. E fica fazendo aquelas ondulações assim. Tava dessa forma, só que como se fazia caveiras nessas luzes. E no caso, essas caveiras tinham cor verde. Não sei porquê. Aquele verde fluorescente, sabe? E eu lembro muito bem que no céu também existia uma faixa assim, bem bonita, sabe? A Via Láctea mesmo, sabe? Bem centralizada, assim, bem bonitona. Da cor vermelha também, laranja, né? No caso. E andando mais um pouco lá, a gente chegou num local, né? Onde todo mundo ficou numa posição bem... Eu não lembro mais como é que era a posição, mas todo mundo sentou mais ou menos. E acho que estavam assim, estavam todo mundo assim, né? Com a mão pra cima assim, sabe mesmo? Aí todo mundo falou alguma coisa sobre sinta o caminho, alguma coisa assim do tipo. Então eu entendi que, no caso, eles estavam tendo acesso a algum tipo de entidade, né? Todo mundo de branco assim, sentado. E essa entidade começou a falar comigo, né? Ela começou a falar coisas sobre como é que você quer experienciar se você não acredita, alguma coisa do tipo. Eu já rebati logo de pronto assim, como é que você quer que eu acredite sem você se mostrar? Aí mais ou menos até esse momento do sonho, eu lembro assim que eu não sabia especificamente o nome, tá? O nome do caminho. Depois que eu descobri, eu tô falando pra vocês, no caso, que era o caminho vermelho. Eu nunca pesquisei nada sobre isso, tá? Mas assim, tinha uma correlação hinduísta no sonho. Falava assim, o caminho vermelho hindu. Falava, eu falei, cara, o caminho vermelho hindu, o que tá acontecendo? Depois meio que todo mundo ficou como se fosse um transe, assim, sabe? Uma coisa quase meio ayahuascano, assim, tal. Não que me apetece muito, não. Pelo menos naquele momento ali no sonho não tava me passando nada ruim, mas eu não gosto. Bom, acho que foi isso do sonho, tá, gente? Eu não lembro muito bem, eu acho que eu peguei todos os melhores detalhes, assim, sobre o sonho. Bom, aí sobre o caminho vermelho, né, que eu fui dar uma pesquisada, eu achei lá uma moça, tá, que ela falava, acho que alguma coisa com relação ao xamanismo, tá bom? A única coisa que eu achei, eu coloquei especificamente o caminho vermelho hindu, não achou nada, mas achou o caminho vermelho com relação ao, acho que era autoconhecimento, essas coisas. Eu já fui muito ligado ao xamanismo, assim, eu já sempre achei até que bem legal, assim. Hoje em dia não tanto, tá bom, assim, mas eu expliquei pra vocês que eu não gosto de coisas que fica vinculando a alguma coisa específica, eu gosto de uma espiritualidade mais liberta, mais ainda. Eu sei que provavelmente o xamanismo é bem liberto, né, mas eu não gosto, assim, de, digamos, eu vou trabalhar minha espiritualidade no xamanismo, né? Alguma coisa mais liberta ainda mesmo, assim, até porque no caso do Escola Sal, então é uma coisa assim totalmente liberta. Eu posso, no caso, aprender com essa linha do caminho vermelho no próprio xamanismo e, no caso, né, e aplicar no meu estilo de espiritualidade. Mas confesso, assim, que com o pouco que eu vi lá, eu não fiquei também interessado, sabe? Mas foi uma experiência bem marcante pra mim, porque, primeiramente, não estava pensando nada sobre isso, não conhecia sobre o caminho vermelho, nunca nem tinha ouvido falar, tá bom? Apesar do tipo de afinidade que eu tinha pro xamanismo, né? Como eu falei, eu gostava muito dessa parte do lobo, né? Essas coisas, é sempre o lobo, né? Isso é uma coisa bem genérica, assim, é o lobo, é o arquétipo do lobo. Lobo, águia, mas nunca tive aquela vontade, assim, de ir atrás, tal. Até porque, assim, eu tava inserido também em outros meios, antes de, né, mesmo depois um pouco do Saulo, tava inserido em outros meios, assim, que envolvia alguma coisa parecida, mas não é uma coisa que me apeteceu demais, a ponto de eu falar assim, né, eu vou continuar aqui. Bom, é isso, meus lindos. Caiu aqui, meu Deus. Snape. É isso, meus maravilhosos. Coloque aí suas, né, o que vocês têm pra falar sobre isso, o que vocês acham que foi esse tipo de experiência, tá? Eu tô aberto aí pra poder ver o que vocês já sabem sobre isso, o que vocês viram sobre isso. Achei bem interessante. Referente às fases, elas estão voltando aos poucos, tá bom? Porém, eu tenho uma notícia bem legal. Não vou falar pra vocês, não vou falar não, porque vai só chegar, vai estar aí no canal, tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua presença, muita paz e até breve, meus lindos.